Nem sempre é sonambulismo, nem sempre é ataque espiritual. Acho que tudo que se passa nessa vida que você não consegue entender e você não encontra respostas naquilo que você procura ali consigo mesmo, você precisa de ajuda. Pegue sua xícara de café, vamos para o relato de hoje. Esse relato que eu te envio, acredito ser um dos mais marcantes da minha vida e vai ser um pouco longo, então eu já vou começar. É verdade que a pandemia veio para abalar a vida de muitas pessoas, mas o que aconteceu em minha vida logo depois me marcou muito mais. O ano era 2022 e eu havia acabado de terminar um relacionamento de 4 anos e eu estava bem, com um emprego fixo e cuidando da saúde, até que certas coisas começaram a acontecer. Todos os dias, no meio da madrugada, eu levantava e fazia alguma coisa. E no meio da ação, eu acordava com uma sensação terrível no peito, como se eu tivesse feito algo ruim, sem saber de fato o que eu teria feito. No começo, eu acordava, acendia as luzes do quarto e encontrava a cama fora do lugar. Outras vezes era o colchão que estava fora da cama. Uma vez eu acordei agachada, fazendo força para levantar a minha própria cama. Eu encarava isso como um sonambulismo. Até que piorou. Passei a andar durante os episódios. O problema é que eu sempre me dirigia a uma parede específica do meu quarto e acordava de pé em frente a ela, cheia de hematomas e dores, como se eu tivesse me batido contra a parede. Houveram noites em que eu gritei e sonhei enquanto me debatia com essa parede. Inclusive, o sonho era sempre o mesmo. Eu estava num local fechado e pedindo ajuda para sair. Teve uma vez que foi muito pior. Ao invés de me dirigir até a parede, eu parei na frente da janela. E dessa vez eu não me debati, mas enquanto eu sonhava, algo me dizia para socar. E eu soquei o vidro da minha janela com uma força indescritível. Os cacos caíram e ao perceber o que eu fiz, eu gritei e acordei. Graças a Deus eu não me feri de forma grave e não estava sozinha, então eu consegui ajuda. Logo após esse dia, os ataques diminuíram, até chegar o mês de novembro de 2022. Nesse mês, eu precisei deixar o meu emprego. Aí ocorreram algumas crises de pânico noturnas, mas o mais bizarro foi o fato de que durante uma semana eu desaprendi a viver. Eu literalmente esqueci de tudo, até de como eu usava o celular. Era como se o meu cérebro estivesse tentando resetar todo o trauma vivido, numa tentativa de sobreviver. Busquei ajuda médica, claro. Depois de 2 semanas, tudo voltou ao normal. E entre 2023 e 2025 ficou em paz. Mas esse ano, coisas bizarras voltaram a acontecer. Nenhum tipo de sonambulismo, mas o mundo espiritual vem se apresentando para mim de uma forma um pouco menos disfarçada. Houve noites em que eu sentia alguém sentando na beira da minha cama enquanto eu dormia. Era um ser pesado e eu lembro que enquanto ele sentava, meu corpo até se inclinou levemente para o lado dele. Continuei deitada e fingi que eu não sentia nada. Outra vez eu ouvi 3 batidas na minha porta, batidas lentas e ritmadas, tipo um tum, tum, tum. E eu estava sozinha em casa. Continuei deitada e fingi que eu não vi nada. Uma vez mais recente, eu ouvi o meu nome sendo chamado de forma bem baixinha no pé do meu ouvido. Continuei deitada e fingi mais uma vez que eu não vi nada, mas nessa semana eu tive um sonho bem intrigante. Eu caminhava por uma rua bem escura e à minha frente vinham seres de diversas formas e tamanhos prontos para me atacar. Quando eu achava que o ataque seria fatal, flechas finas, longas e pontudas os acertavam em alta velocidade. Eram muitas flechas, cerca de 50, mais de uma vez. Elas vinham do alto, de um ser protetor que voava acima da minha cabeça, atrás de mim, fora do meu campo de visão. E como ele me protegia, eu seguia andando sem medo do que estava por vir. E assim eu sigo até hoje. E, gente, ela terminou o relato dela aqui. Amiga, cadê o resto da história? Mulher, que é isso que tá acontecendo contigo, mulher? No início eu tava achando mesmo que, será que ela tem algum caso de sonambulismo assim um pouco mais acentuado? Porque existe, né? Só que aí você vem dizendo que você tá escutando essas coisas, tá acontecendo coisas com você sem, né? Você sem estar dormindo, você tá passando por isso. Procure ajuda espiritual, por favor. Tá bom? Procure, porque isso não é normal, isso não é legal, passar por situações como essa. Eu acredito, assim, eu estando no seu lugar, na minha cabeça é Deus que está protegendo. São os anjos dele que estão metendo flecha à torta e à direita para tirar essas coisas que estão aí tentando, né, tirar a sua paz da sua vida. Mas procure ajuda espiritual. Procure, viu? Não fique por isso mesmo, porque se você só aceitar, ai, finge que não tô vendo, coisas piores podem acontecer, porque você não procurou, sabe, resolver essa questão antes. Você precisa. Se você tem a sua espiritualidade mais aflorada, ativa,
por favor, trabalhe nisso. Vai melhorar bastante a sua qualidade de vida, porque eu acredito que viver dessa forma não seja bom, né? Acho que você, sei lá, talvez tenha até alguma crise de ansiedade por conta dessa situação, porque a pessoa fica pensando nisso, né? Eu mesmo, eu não sei como eu agiria. Eu acho que eu já estava nas portas dos outros pedindo ajuda, pelo amor de Jesus, viu? Obrigada pelo seu relato, mande mais quando você tiver.